O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino apresenta o programa A Voz do Servidor. Oferecimento: Alvarenga e Souza Corretora de Seguros, Artes Gráficas Popular do Pedrinho, Drogaria Americana, Hotel Fazenda Menino da Porteira, Rede Ouro Farma e Toquitô Calçados. Bom dia, ouvintes da Difusora. É com muita alegria que eu, Silvana Monteiro, estou aqui para apresentar mais um programa, A Voz do Servidor. Você pode participar desse programa ligando para cá, aqui para a Difusora, é o 3441-1433 ou também o 3441-1800. Deixa seu nome, o bairro, para participar dos sorteios no final dessa edição. Hoje nós teremos 2 sorteios. Como de costume, o sorteio de hoje, do sábado, do dia 1º, de hoje, e o sorteio das ligações feitas no mês de novembro. Então, todas as ligações feitas nos programas do mês de novembro, nos 4 sábados de novembro, estão concorrendo aqui também a um prêmio, a um brinde lá do sindicato. Então, lembrando aí que para as ligações de hoje, você não precisa ser sindicalizado, servidor sindicalizado. Todos os ouvintes aí da Difusora, todos aí que estão ouvindo, que todos os sábados estão aí dando atenção para esse programa, ligue, deixe o seu nome, o bairro de onde você está, que você vai estar participando no sábado, no último sábado que nós vamos estar aqui desse ano, vai ser no dia 29 de dezembro, que vai ser então o último sorteio aí, do mês, de todas as ligações do mês de dezembro. Então, ligue, deixa seu nome, tá? Participe aí com a gente. Também quero lembrá-los que nós temos agora o site do sindicato, que é o www.sindmof.com. E nesse site vocês vão encontrar todos os programas anteriores. Então, desde que eu retornei aqui em outubro, a partir de outubro, nesse site tem os programas do sábado, A Voz do Servidor. Então, para você se inteirar do que foi falado, eu estou abordando aqui alguns assuntos que são importantes para nós servidores, mas que também são importantes para todos os trabalhadores. Então, seria assim, interessante você ouvir para saber e estar inteirando aí do assunto, caso você necessite de alguma orientação sobre alguma coisa. Então, aí você pode entrar, tem contato com o sindicato, que a gente pode dar mais informações. Também temos o e-mail, que é o sindmof@yahoo.com.br. Eu não esquecendo aí de falar para vocês que no site do sindicato nós vamos ter também os estatutos, tanto o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino, como o Estatuto do Sindicato. Muito interessante, muitos servidores às vezes querem saber quais são os seus direitos, seus deveres, como que é ser nomeado, tudo que vai reger a nossa vida aí profissional dentro do setor público municipal está nesse estatuto. Então, você pode acessar o site e lá você buscar o que você precisa, tá? Gente, então, como eu disse aí no programa anterior, eu vou estar aqui informando um pouco mais sobre aquele assunto, que é o assédio moral, que apesar de não ser amplamente divulgado, tem sido muito discutido na atualidade, Então, ele vem sido muito falado, As pessoas têm se inteirado mais desse assunto, que para alguns trabalhadores é muito sério, Traz consequências gravíssimas se ele estiver sendo abordado aí, Se estiver sofrendo aí o assédio moral. Vale lembrar que o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva manifestada, sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade
ou a integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho, né? Então, o assédio moral é uma conduta que a pessoa tem contra a outra, né? E que vai trazer vários danos às pessoas. Pois bem, gente, nós não, vamos ver aqui, né? Nós não podemos considerar, né, que às vezes a pessoa vai confundir aí ela ser punida por algo que ela faz errado com o assédio moral. Então, nós não podemos considerar que todo conflito no ambiente de trabalho ou aplicação de penalidade ao funcionário pode ser considerado assédio moral. Porque no contrato de trabalho dá ao empregador o poder de direção e de determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência do trabalho, deve ser exercida. Mas isso deve se dar nos limites da lei e de forma a não causar constrangimento e humilhações injustificadas. Assim, um único ato não configura assédio moral, mas, a depender do caso, também pode gerar dano moral, o que não significa necessariamente assédio moral no trabalho. Então, muita atenção aí nisso, né? O assédio moral, ele não pode ser... muitas vezes a pessoa pode, só porque chamaram a sua atenção, ou o chefe chamou a sua atenção por algo que ele fez de uma maneira mais ríspida, ele já achar que está sofrendo assédio moral. Não é bem por aí, né? O assédio moral é o que eu falei lá em cima, né? Antes aí, é quando é manifestado por comportamento, por uma palavra, por ato, por gestos escritos que vão trazer dano à personalidade. Porque quando você, no caso nós, servidores públicos, quando a gente foi nomeado no nosso concurso, né, que você passa a ser nomeado, a fazer parte do quadro efetivo da prefeitura, você assina lá documentos. E nesses documentos que você assina, estão todos os seus direitos e todos os seus deveres. E tudo que a gente faz em relação a isso está também, no que eu disse, no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Então, muita atenção aí para não confundir uma penalidade aí por você não estar agindo corretamente com um assédio moral, né? Isso aí é muito grave. Então, a pessoa tem que pensar, ela tem que saber realmente o que está se passando ali, né, para distinguir o que vem a ser o assédio moral e ela está sendo penalizada ou está sendo chamando atenção, seu chefe está chamando atenção por algo que está fazendo errado. Então, isso aí é muita atenção, tá? Eu vou citar aqui algumas formas de manifestação de assédio moral. Então, aqui presta atenção, olha, isso aqui é muito importante você saber, porque aí você vai poder definir realmente o que vem a ser o assédio moral e, no caso aí, um chamamento de atenção, né? Ou um pedido para que você preste uma atenção no que você está fazendo no seu serviço, que é bem diferente. Então, eu vou falar aqui algumas formas aí que a gente pode dizer e enquadrar no assédio moral. A primeira é recusa na comunicação direta entre o assediador e o assediado, quando aquele aceita se comunicar com este apenas por e-mail ou bilhete. Então, vamos supor lá no seu cargo, né, na sua função, no seu setor, o seu chefe, que está mais direto ali com você, ele se recusa a falar com você, né, te ignora, e quando ele precisa falar, ele só faz essa manifestação, ele só vai falar com você através de um e-mail ou por bilhetes. Isso aí pode ser um assédio moral. Se ele não tem uma justificativa para estar te tratando assim, isso aí é considerado um assédio moral. Outro ponto aqui é a segregação física no ambiente de trabalho, ou seja, casos em que o mesmo é colocado em local isolado,
com dificuldade de se comunicar com os demais colegas, né? Então, quando eles te isolam, né? O chefe te isola de todos os outros funcionários, né? Fazendo com que você não tenha contato com eles, né? Isso daí já é também um caso aqui de assédio moral. Outro, despromoção injustificada. No serviço público, como que vai ser essa despromoção injustificada no nosso setor, né, que é o setor público, aí, o serviço público? É a retirada de funções gratificadas ou cargos em comissão, subtraindo vantagens ou postos que a vítima já tinha conquistado. Então, isso acontece às vezes, gente. Às vezes o servidor, ele tem muitos anos que ele está num local onde ele tem ali ele é gratificado naquela função. Ele vai ter uma hora extra, ou ele vai ter a insalubridade naquele local. Ele fica vários anos, mas vários anos. De repente entra um chefe lá e não quer ele lá, e tira ele daquele setor. Isso aí pode ser considerado um assédio moral, porque é uma despromoção injustificada, né? Principalmente quando o servidor cumpre rigorosamente com o seu dever, né? Cumpre o seu dever certo, na hora certa, como deve ser, né? E ele é penalizado aí com essa despromoção injustificada. Temos também aí o não repasse de atividade, deixando o trabalhador ocioso, sem quaisquer tarefas a cumprir, o que provoca uma sensação de inutilidade e incompetência, e o coloca em uma situação humilhante frente aos demais colegas. Também no setor público, no serviço público, acontece muito disso, né? Às vezes tira aquele servidor de um lugar, coloca em outra repartição, em outro lugar, chega lá, ele fica sentado o dia inteiro, porque não tem o que fazer. Ou melhor, não passam para ele o que ele precisa fazer, o que ele tem que fazer, né? Isso daí, gente, é grave, é assédio moral, né? O trabalhador ficar ocioso, sendo que ele tem uma função, ele foi nomeado para aquilo, ele recebe por aquilo e não vai fazer nada, ficar sentado o dia inteiro lá num local qualquer, né? Ou onde foi determinado para ele ficar sem fazer nada. Isso aí é humilhante para a pessoa, né? Frente aos outros colegas, porque está vendo que ele está sendo ali perseguido, né? Então, isso aí também é um assédio moral. Outra aqui é a fragilização, ridicularização, inferiorização, humilhação pública, podendo os comentários invadirem, inclusive, o espaço profissional. Estabelecimento de vigilância especificamente sobre o assediado. Comentários de mau gosto quando o trabalhador falta ao serviço para ir ao médico. Proibição de tomar cafezinho ou redução do horário das refeições. Divulgação de boatos sobre a moral da vítima. Com os homens, em grande parte das vezes, o assédio se manifesta através de piadas ou comentários sobre sua virilidade. As condutas de assédio têm como alvo frequente as mulheres e os doentes, ou que sofreram acidentes do trabalho, que são discriminados e segregados, né? Segregados aí é deixado de lado, separado dos outros, né? Deixar num lugar sozinho, num setor que não vá ninguém, que não tenha outro servidor, que não tenha outra pessoa com ele, né? Isso aí é segregação, é separá-lo da sua classe, das outras pessoas, de seus colegas, né? Então, são esses aqui alguns dos itens, né, que são algumas formas de manifestação de assédio moral. Então, se você enquadrar em alguma, tiver alguma, não entendeu algum e achar que você está sendo assediado, né, que você está sendo assediado, ligue lá para a gente, lá no sindicato. Eu estarei aqui no próximo programa, no programa de sábado que vem, falando aí sobre as consequências do assédio moral, sobre a saúde das pessoas, né? E também estarei aqui falando de como o que você tem que fazer caso você esteja sendo assediado, caso você esteja sofrendo o assédio moral, tá? Os reflexos de quem sofre a humilhação são significativos e vão desde a queda
da autoestima a problemas de saúde. São muitas as marcas prejudiciais do assédio moral na saúde do trabalhador. Entre elas estão a depressão, a angústia, estresse, crises de competência, crises de choro, sensação negativa em relação ao futuro, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante e outras gravíssimas, como o uso de drogas ou tentativa de suicídio. A instituição empregadora, ela também sofre consequências desta violência, do assédio moral. A queda da produtividade e da qualidade do serviço. O clima do local fica tenso e propício à ocorrência de doenças profissionais, acidentes de trabalho e também o aumento de ações judiciais pleiteando direitos trabalhistas e indenizações em razão do assédio. Então, olha para vocês verem, Então, as consequências aí do assédio moral também sobre a saúde são inúmeras, E não só o assediado tem problemas de saúde, como o setor, no caso, o empregador, no caso do setor público, a prefeitura, ela fica aí também bem prejudicada, Porque a pessoa que está mal, que ela não consegue estar bem ali no seu dia a dia do seu trabalho, ela não vai produzir, ela não vai ter um serviço de qualidade, Então, como eu disse, no programa de sábado que vem eu vou estar falando mais sobre esse assunto, principalmente aí sobre o que você deve fazer caso você venha sendo assediado, você esteja sofrendo aí o assédio moral. Então, eu espero que você não perca, que aí você vai ter mais informações sobre esse assunto que é tão importante, tá? Nós vamos aí a um breve intervalo e logo após os anúncios dos nossos patrocinadores, a gente estará de volta. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouro Fino está apresentando o programa A Voz do Servidor. Oferecimento Alvarenga e Souza Corretora de Seguros, Artes Gráficas Popular do Pedrinho, Drogaria Americana, Hotel Fazenda Menino da Porteira, Rede Ouro Farma e Toquitô Calçados. É fácil chegar na farmácia popular? Fácil? É facílimo. É só levar receita médica, CPF e documento com foto. São medicamentos com até 90% de desconto e remédios de graça para hipertensão e diabetes. Nossa, é fácil mesmo. Mas e para chegar lá? Aí então nem se fala. É bem ali, na Ouro Farma 1, Avenida Perimetral 145. Fone 3441-3726. Farmácia Popular do Brasil. Saúde e economia com endereço certo. Governo do Estado, Município, Ministério da Saúde, Governo Federal. Para um look perfeito, o sapato é fundamental. E sapato é na Toquitô Calçados. Só marca da moda. Ramarim, Comfort Flex, Olímpicos, Lindy, Boots. E o que tá na moda, tá na Toquitô Calçados. Na Toquitô, sapatilhas R$ 29,90. Isso mesmo, R$ 29,90. E esse mês tem uma grande promoção para você. Comfort Flex é o sapato mais macio do Brasil. E vários modelos com 50% de desconto. E mais, comprando acima de R$ 160, na Toquitô você ganha uma linda jaqueta em couro ecológico. E o primeiro pagamento é só para 90 dias. Toquitô Calçados, o barato da moda. Com esse calor que anda fazendo, que tal curtir os seus momentos de lazer em um ambiente agradável e com uma estrutura fantástica para receber você e toda a sua família? O Hotel Fazenda Menino da Porteira oferece 5 lagos para pesca com grande variedade de peixes, piscina adulto com bar molhado, piscina infantil com barco pirata, playground, salão de jogos, quadras de vôlei, de futebol de areia, lagos com pedalinho e muito mais. Deixe o seu lazer por conta do Hotel Fazenda Menino da Porteira. Ligue 3441-4221 e curta a vida numa boa. Você procura agilidade e qualidade para sua impressão? Fale com a Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Cartazes, flyers, folders, jornais, malas diretas, notas fiscais, convites de casamento e aniversários, tags, etiquetas, rótulos, crachás, encartes, cartões de visita, folhinhas, calendários e o serviço de gráfica rápida. Pensou em boa impressão? Artes Gráficas Popular do Pedrinho. A impressão que fica. Rua Prefeito José Serra, 563, próximo ao Santuário, em Ouro Fino. Fone 3441-2000.
3688. Seguros de autos, de empresas, de vida e previdência é com a Alvarenga e Souza Corretora de Seguros em Ouro Fino. Nos dias atuais, você tem percebido a importância de fazer o seguro do seu carro, moto, caminhão, residência, comércio e outros. A Alvarenga e Souza Corretora de Seguros trabalha com as maiores companhias de seguro do país. Fale com Luiz e Fabiano, ex-gerentes do Bradesco, que tem mais de 20 anos de experiência e credibilidade. Avenida Delfim Moreira 296 em Ouro Fino. Ligue 3441-5536. A Drogaria Americana é a mais barata de Ouro Fino. Isso mesmo, você tem à sua disposição uma rede com mais de 100 drogarias de Minas Gerais à sua disposição. Quem pesquisa já comprovou. Drogaria Americana é a mais barata de Ouro Fino e região. Abra o seu crediário Americana sem comprovante de renda e compre na hora. Faça uma visita ou ligue e comprove o nosso melhor preço. Teleentregas 3441-3190. Não se esqueça, 3441-3190. Drogaria Americana, Rua Major Sebastião Pires, número 100.